Você está curtindo o programa Debate Bola 4 Linhas, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, um bloco inteirinho pra você. É isso aí, Flávio de Sá, e depois das classificações garantidas para a Copa Sul-Americana, é com muito orgulho que o torcedor pode dizer pela primeira vez na história do Brasileirão de pontos corridos que Flamengo e Vasco entrarão em campo para disputar quem chega mais perto da ponta do Campeonato Brasileiro neste fim de turno, não é, Fernando Diniz? Ou quem chega na ponta, né, no final do turno. É no caso do Flamengo, né? No caso do Vasco também. O Vasco tá uma vitória só do Corinthians, né? 3 pontos atrás. É verdade. Se o Corinthians perder o jogo, o Vasco, né, pode ser campeão também. E o Vasco vencer, lógico, né, o jogo do Flamengo. O Vasco consegue, nos critérios de desempate, superar o Corinthians? Consegue. Agora, Flávio, a gente sempre dizia assim, anos anteriores, que era um campeonato à parte. Eu não sei se está sendo só campeonato à parte, não. Tá para decidir campeonato mesmo de nível nacional. É verdade, Flamengo e Vasco são duas potências no futebol nacional, não só no futebol do Rio de Janeiro. Então, classificando aí para a Sul-Americana, disputando no Campeonato Brasileiro o primeiro turno. O Vasco tem menos chances, mas está aí correndo por fora. E como muitos dizem, né, correndo por fora, tira um pouco da pressão dos outros times. Vamos ganhar o Corinthians, vamos ganhar o Flamengo. Ganhar o Vasco, de repente a pressão é menor e o Vasco pode sim beliscar o título do troféu Osmar Santos aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora falando um pouquinho do meio de semana, a quarta-feira rubro-negra sacramentou o fim do estigma de não ganhar do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. Mas eu acho que essa vitória de 1-0 sobre o Atlético foi definida por um dito popular. Qual? Em terra de Fran Sérgio, quem tem Ronaldinho Gaúcho é rei? Em terra de qualquer um jogador do Atlético Paranaense, quem tem Ronaldinho Gaúcho é rei. Sérgio, gente, por que esse nome, gente? Fran Sérgio, podia ser Sérgio ou Frank, não sei. Exatamente. A mãe devia se chamar Francisca e o pai Sérgio, aí já viu. Fran Sérgio. É o famoso fruto do amor, né? da Francisca com o Sérgio, né? Agora, o Flávio, você acha que o que você achou da partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo na Arena? Jogo na Arena, jogo no Engenhão, né? Aliás, jogo na Arena. Jogo na Arena, a primeira vitória do Flamengo na Arena da Baixada. A Arena, como a gente se diz, né? O novo estádio do Atlético Paranaense, né? Um belo estádio, apesar de um campo horroroso. E né? A primeira vitória, né? No Joaquim Américo desde 1974, né? Isso aí, Vinícius. O Joaquim Américo, né? Se transformou em Arena da Baixada, acho que a partir de 2000, né? Isso mesmo. É o Caldeirão do Atlético Paranaense. Do Furacão. Isso, Caldeirão do Furacão. Que na verdade não foi tão caldeirão assim ontem, né? Quarta-feira. 2 mistos quentes, né? 2 mistos. 2 mistos. E na verdade, a torcida também não compareceu em tão grande número assim, né? 2 mistos quentes, mas no caso do Atlético também um pouquinho requentado esse misto, e requentado com algumas... Misto quente que tava mais pra misto frio, né? Tava mais pra frio, quase passando, quase mofando. Exatamente. Quase mofando. Mas claro, merecidíssima assim, a primeira classificação do Flamengo para a próxima fase da Copa Sul-Americana já deixou um time um pouco mais tranquilo para chegar aqui no Rio de Janeiro contra o Vasco e tentar se concentrar para fazer uma grande partida no domingo. Eu já quero colocar... Mas Flávio, o que você achou do jogo? Isso, eu achei um jogo interessante, né? Um jogo... foi um pouco morno, mas esse jogo serviu, quero pedir a opinião da mesa, para finalizar a zaga do Flamengo, que eu acho que já tem os 2 nomes para a zaga, que seria Gustavo e Alex Oliveira, Alex Silva Pirulito, e o Gustavo. Eu acredito que a zaga do Flamengo está fechada. Eu acho que Angelim, David Braz e o Everton ficam como opção do Flamengo jogar com 3 zagueiros. Foi parecido, né, que o Angelim jogou como um lateral esquerdo, mas... Falso, né? É um falso lateral esquerdo, mas acredito que Gustavo e Alex Silva, eu acho que fechou aí a zaga do Flamengo para o restante do Campeonato Brasileiro. Qual a opinião da mesa? Olha, pra mim sim, sem dúvida. Agora vamos ver se pro Luxemburgo, que ele poupou o Wellington. Meu receio é esse. Ele esse é o problema. Não, e além disso, como você falou, Vinícius, em terra de Fran Sérgio, quem tem Ronaldinho Gaúcho
né, é rei, né? Exatamente. Botar um volante de centroavante, Renato Gaúcho, tu estás maluco, né? Agora a questão também é, você tá falando tanto do Fran Sérgio, que é um cabeça de área que jogou como atacante. A zaga foi testada por Fran Sérgio, Madison, né? Foi testada. Vamos ver agora com o Éder Luiz, com o Felipe. Felipe não joga. Felipe não joga, né? Juninho Pernambucano. Vamos ver aí. Diego Souza. Alexandre, Diego Souza. Porque vai ter uma qualidade maior se a zaga vai suportar. Mas pelo teste contra o Atlético Paranaense, com um adversário comparado ao Vasco menor, né? Com menor poder de fogo. Eu vi uma zaga do Flamengo mais segura, né? Com menos, né? Tem um Pascoal da Rádio Globo faz uma parafraseando, né? Sim. A zaga trem fantasma, né? Cada curva um arrepio, né? Então essa zaga do Flamengo não arrepiou. Eu acredito que assustou muito menos. Claro que o Atlético Paranaense tem menos poder de fogo. Apesar de ter jogado mais agudo, né, ter precisado do resultado, o Flamengo ficou valorizando aí a vantagem. E eu acho que fechou a zaga do Flamengo. Vamos ver, né, daqui pra diante, né, os outros jogos, se o Flamengo consegue ter a consistência na defesa. E não fica parado na esquina. Quer dizer, só fica na hora da comemoração. Aliás, o pessoal tá inovando nessas comemorações. Tem algumas que são terríveis. Tem algumas que são ridículas. A parada na esquina, eu não sei ainda qual é a qualidade dela. E ainda bem que pararam com essa história de João Sorrisão, né? Que tava ficando ridículo, né? A falta de criatividade deles, né? Dos jogadores, né? Que tava todo mundo comemorando igualzinho. Sem dúvida. Agora, se em Curitiba o ritmo foi do parado na esquina, pra torcida vascaína o som foi: eu tenho medo do Gilmar, eu tenho medo do Gilmar. Exatamente. Quando ele pega na bola, eu tenho medo dele errar. Isso aí. Sucesso! Isso aí foi um hit que um torcedor palmeirense botou alguns anos atrás, em homenagem ao Gilmar e a alguns outros jogadores que estavam então no Palmeiras na época. Eu acho que agora o palmeirense... Mais diretamente ligado ao Gilmar. Exatamente. Eu acho que os palmeirenses agora estão mais medrosos com relação ao Gilmar, porque mesmo o Palmeiras fazendo 3 gols, um gol com o Luan, outro com o Kleber, que deu sol ao Delmar e ganhou o coração da torcida palmeirense de novo, né? Sem dúvida. E o Kleber que finalmente fez gol. É verdade, o Gladiador. Foi bem no jogo, hein? Foi bem no jogo o Gladiador. E o Marcos Assunção fazendo um gol de falta. Mais um, né? Mas aí o Gilmar deu esse medo pra torcida palmeirense, que acabou eliminada da Copa Sul-Americana. É verdade. O pessoal me falou que o gol do Gilmar foi o gol da classificação. Sim, foi o gol da classificação. Mas eu acredito, claro, esse gol do Marcos Assunção não daria pra prever. Mas assim, o jogo ia para os pênaltis se não tivesse o gol do Gilmar. O Vasco não estaria eliminado, a não ser que contando com o gol do Marcos Assunção, que foi logo no apagar das luzes, né? O gol que não valeu pra nada, porque a bola, ele foi comemorando, ele gritando vamos, e o juiz apitou o jogo. Não deu nem mais um ataque pro Palmeiras, né? Um gol que não adiantou, a não ser pra anotação do Palmeiras por Marcos Assunção, uma média excepcional de faltas aí. De gols de falta, né? Isso aí. Aliás, uma arbitragem atípica do Heber Roberto Lopes. Muito boa a arbitragem. Logo depois que o Palmeiras fez o 3º gol, ele não ficou botando mais, falando assim, até fazer o 4º, né? Porque a gente sabe que o Heber Roberto Lopes, ele tem o histórico de arbitragens caseiras. Não, e ele não teve uma arbitragem caseira, não. Não, nem um pouquinho. E aliás, Palmeiras e Vasco estão de parabéns porque fizeram um jogo onde quiseram jogar, viu? E aliás, tanto Palmeiras e Vasco, quanto principalmente até Atlético Paranaense e Flamengo. 21 faltas no jogo todo, Atlético Paranaense e Flamengo. Excelente, né? Excelente. 5 faltas do Atlético Paranaense só. Parabéns a Renato Gaúcho, que os times dele não são de dar pontapé. Em relação ao Vasco da Gama, eu acredito o Diniz não gostou muito da atuação do Vasco. Não gostei nem um pouco. Eu fiquei com a nítida impressão que o Vasco jogou pro gasto, né? O Vasco jogou com o freio de mão. Jogou menos do que o gasto, quando né? Quando o Vasco foi pra cima, eu senti que dava pra chegar, né? O Gilmar fez o gol, mas o Vasco
criou outras situações, mas eu vi que o Vasco tava lá, tava no estilo do técnico, bem light, né? Bem light. Regulamento debaixo do braço, é o que se diz. Uma coisa, perigoso, mas uma coisa é você jogar com o regulamento debaixo do braço. Outra coisa é você se acovardar do jeito que o Vasco se acovardou, na minha opinião. Você acha que talvez não tenha sido pela falta de inspiração no meio de campo também? Não, uma coisa... Não, tudo bem. Falta de inspiração eu acho até que houve. Mas você jogar recuado do jeito que o Vasco jogou e sem contra-ataque... E o Palmeiras não fez uma marcação forte no meio de campo, não. Que é uma característica até positiva do time palmeirense. É verdade. O Palmeiras não fez essa marcação toda, não. O tempo todo, não. Dava pro Vasco jogar no contra-ataque. O problema é que não tentou. Meus amigos, ou 24 anos, a verdade que for pra pensar, Sul-Americana não é prioridade para nenhum clube brasileiro. Nesse não momento. É prioridade. Claro que quando vai chegar nas fases finais, dependendo da campanha no Campeonato Brasileiro também. Isso. É aquela, vamos parafrasear, a Copa Sul-Americana é o refrão do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, deixa a Copa me levar. Se ela for levando, se ser eliminado, eliminou. Se classificar, classificou. Então, exatamente. Quando chegar digamos no fim, assim, é um amuleto pro Campeonato Brasileiro. Como verdade. O Fluminense usou muito bem. E o Goiás também. O Goiás também, mas o Goiás acabou rebaixado, né? O Fluminense usou melhor ainda, né? O Fluminense enfrentou um time peruano na segunda fase, eliminou e aí acabou conseguindo aquela reação espetacular no Campeonato Brasileiro de 2009 e não foi rebaixado, sendo que tinha 98% de chances disso. O treinador flamenguista Vanderlei Luxemburgo falou sobre a estratégia de poupar jogadores. Deu certo e é bom para mostrar que todos são importantes. O que a mesa aqui acha? Bom, todos são importantes, inclusive alguns que não foram bem no jogo, né? Como Fierro, Botinelli, né? O Botinelli provou que ele não consegue ser protagonista. O Botinelli exatamente. É coadjuvante, o Botinelli faz boas partidas, até quando tem Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, ele aí consegue também desenvolver bem o seu futebol. Agora, quando chama a responsabilidade, não sei porque ele chegou agora, né? Você quer problema com o Dario Conca também, quando chegou inicialmente no Vasco, né? Depois que ele foi brilhar no Fluminense, também quando o Conca chegou muito tímido, de repente pode ser isso. O tempo pode melhorar aí a questão do Botinelli, mas o Conca se tornou depois protagonista principal do Fluminense, né? Aquele cérebro no meio campo dando passes primorosos, mas o Botinelli cai a produção, tudo que ele tenta ele erra. Quem me impressionou, só que foi aquela coisa, né? 8 ou 80. Ele chegava no 80, Luiz Antônio, né? Chegava bem, sim, mas a finalização... terrível. Ele pareceu um replay, né? 2 bolas na arquibancada, pouco simultaneamente, exatamente, né? As 2 bolas, parecia que ele queria fazer o field goal do futebol americano, né? Exatamente. Acertando lá no Y, né? E quem foi bem também no jogo foi o Negueba, né? Também o Negueba foi muito bem. Quem pode ser aproveitado dentre os 11 titulares? Olha, eu acho que os dois, né? O Luiz Antônio e o Negueba. E acho que também o Galhardo, né? Galhardo? Não, Galhardo, Gustavo também. Gustavo pode pegar a vaguinha do Wellington. Tem que, né? Tem que. Qualquer um tem que pegar a vaga do Wellington, né? Muitos flamenguistas estão dizendo isso. Tem que fazer o debate bola. O mistério de Wellington. É verdade. É verdade. Agora, do lado do Vasco, apesar de ter perdido o Palmeiras e como aqui a gente já disse que não jogou tão bem, jogou de maneira acovardada, alguém chamou a atenção a ponto de ser aproveitado entre os 11 titulares? Olha só, não sei se a ponto de ser aproveitado entre os 11 titulares, mas o Gilmar jogou muito bem. E o Leandro, que você chama de cara feia, também fez uma boa partida. O Éder Luiz não tá vindo na grande fase, não é, Flávio? Isso aí até tá comprometendo um pouco a atuação do Alexandro. Você acha que talvez o Leandro possa entrar desde o início de alguma partida? Eu acho que é uma experiência. O Leandro ele já teve, né, conquistas no futebol. Com o Corinthians, depois principalmente. Teve uma decadência, né? Vamos falar assim, uma decadência, uma curva que ele, né, ele desceu. Uma curva descendente. Isso, uma curva descendente. E de repente, né, ele pode vir a ter novos horizontes, momentos
interessante, retomando o grande futebol. Ele não tem grande futebol, grande técnica, mas tem uma raça impressionante, tem uma vontade, tem um senso tático bom. Eu acho que ele pode sim ser aproveitado mais vezes no elenco vascaíno. Eu acho que ele pode ter chance sim. Agora falando da expectativa de Flamengo e Vasco, agora a gente já falou dos jogos da Sul-Americana. Vou lançar já uma polêmica assim pra mesa, de cara, pensando já no jogo de domingo entre Flamengo e Vasco, jogo às 4 da tarde. Algum dos times se sobressai no momento? Olha, eu acho que sobressair, não, entendeu? Mas eu acho que o Flamengo tá um pouquinho mais bem organizado do que o Vasco. Esse pouquinho se refere a algum jogador, Diniz? O problema é que o Vasco tá sem um dos principais jogadores, que é o Felipe, né? E o Julinho, mesmo que jogue, não vai jogar 100%, né? Que é outro importante, né? O Flamengo também tá sem o Thiago Neves e sem o Ayrton. O Ayrton é fundamental na organização do time, né? Mas já se provou que o Ayrton, assim, não é tão... talvez não seja tão importante assim. Vamos só fechar em relação à Copa Sul-Americana. Vamos destacar aí o melhor e o pior no jogo, né, do Flamengo e do Vasco. Vamos começar aí com o jogo de ontem, Palmeiras e Vasco da Gama. Para você, Vinícius, no Vasco, qual foi o melhor e o pior? Bom, o melhor do Vasco para mim foi o Leandro, apesar do com menção honrosa para o grande chute do Gilmar. Foi um chute, um chutaço de longe assim, inclusive contra o seu ex-clube. Isso aí deve ter dado um gostinho a mais para ele, ainda, principalmente por causa desse tipo de música que fizeram para ele. Agora, o pior, olha, tá concorrido, a concorrência tá brava. Agora eu acho que quem rendeu muito abaixo do esperado foi o Rômulo. Tá certo. Eu vou concordar discordando do Vinícius. Eu até concordo que eles foram bem e mal, né? No caso do Leandro e do Rômulo, né? Mas eu vou citar outros jogadores. Eu vou citar o Gilmar, né? Como o melhor, porque eu acho que o Gilmar fez uma partidaça, né? Foi muito bem. E vou citar como o pior, rapaz, o Dedé. O Dedé foi advertido pelo Ricardo Gomes, né? Que chegou, vamos jogar? Exatamente, exatamente. O Dedé errou algumas saídas de bola, né? Então foi muito mal o Dedé. Tava um pouco displicente, dava a impressão às vezes. Algum destaque no Palmeiras? Perguntar pros dois, depois eu vou dar a minha opinião também no Palmeiras. Pra mim, o melhor, olha, tá um pouquinho difícil, né? Mas pra mim o melhor, Marcos Assunção, fez um bom jogo. Vinícius. Marcos Assunção também, vou concordar com o Diniz. Em relação ao Vasco da Gama, eu quero só botar um diferente. O Gilmar pra mim foi o melhor da partida, que foi decisivo pro Vasco ter o alívio da classificação. O Palmeiras teria que, depois do gol do Vasco, fazer 2 gols, que já ficaria muito difícil. Mas agora o pior em campo, eu vou colocar uma novidade aí dos dois. Eu vou até botar um sobrenome, Alan Ressaca. Alan Ressaca? Porque o Mundial Sub-20... Ressaca do Mundial Sub-20. Alan Ressaca, né? O pessoal pensar... não sei da vida fora de campo do Alan, mas eu sei que o Alan jogou abaixo do que ele vinha jogando no Vasco da Gama. Também não jogou muito bem o Alan, não. Mas isso aí a gente dá um certo desconto, porque lá ele joga como meio de campo. Lá ele inclusive, ele tem um defeito que eu não sei se é da idade, não sei se com o tempo pode se corrigir. Eu acho que o Alan, ele é muito afoito com a bola, ele sempre tende a partir para cima. Ele não tem o cacuete de lateral de ir até a linha de fundo e cruzar. Isso aí eu acho que ele parte para cima. Pode se corrigir com o tempo. E para cima ele vai sempre tentar driblar e muitas vezes acaba se atrapalhando com a bola. É isso que eu sinto muito na Alan. Percebi bastante. Percebi muito, principalmente na final do Brasil contra Portugal. Tá certo. Agora vamos voltando para Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Fala, Fernando, melhor e pior do Flamengo? Bom, o melhor do Flamengo, pra mim, sem dúvida, Ronaldinho Gaúcho. Entrou e fez o gol, né? Na praticamente única chance que ele teve, né? E foi muito bem.
Muito embora eu faça menção honrosa ao Luiz Antônio e ao Negueba também, que foram bem no jogo. O pior, rapaz, tá concorrido isso aí, hein? Porque tem o Botinelli, tem o Fierro. Eu vou citar o Fierro, que foi mais improdutivo do que o Botinelli. Pra mim o melhor foi o Ronaldinho Gaúcho, sem dúvida. Eu acho que ele mostrou que, assim, numa terra de Fransérgio, tinha vários Fransérgios nesse jogo. Flamengo e Atlético Paranaense, que eu achei um jogo muito modorrento. Agora, o pior, eu vou citar o Botinelli. Eu acho que o Fierro já é unanimidade, pra mim já é café com leite. Já nem cito mais, porque ele realmente ele é muito ruim, ele tá muito abaixo do esperado. E eu acho ele mal escalado também sempre. Eu acho ele muito sacrificado. Tá certo, tá com destaque do Atlético Paranaense? Destaque negativo do Renato Gaúcho. Que escalou o volante como centroavante. Tá certo, Coitado do Fransérgio, né? Eu vou votar no melhor em campo, eu vou discordar um pouco. Claro que o Ronaldinho foi preponderante no gol, mas o Alex Silva mostrou uma partida super. O Alex Silva realmente mas melhorou muito. O Alex Silva e o Gustavo também. Também. Acho que a zaga foi muito de parabéns. Claro, o Negueba foi muito bem, o R10 fez o gol, né? Botou a bola pra dentro. Ali acho que nem o David perdia aquele gol. Acho que não sei. Não sei se o Jael também perdia aquele gol. É verdade. O destaque do Atlético Paranaense foi o Branquinho, né? O Branquinho foi ali o oxigênio do time, né? Também jogou bem, Branquinho. Que tentou fazer ali das tripas de coração, botar uma expressão popular. Ele foi muito bem no Atlético Paranaense, foi o destaque. O Branquinho foi disputado por times até cariocas, né? Sim. Então é um talento aí que pode fazer o Atlético Paranaense respirar no Brasileirão, não ser rebaixado, porque existe uma ameaça grande aí do Atlético Paranaense. E também parar com essa dependência total do Paulo Baia. Com certeza, exatamente. Um jogador veterano que é perigoso você depender de um jogador que já está aí numa curva descendente física, né? Porque ele é um cara muito inteligente, mas o corpo não responde mais com a cabeça. As ordens mentais, né? Isso. Sem dúvida. Agora a gente, voltando a falar de Flamengo e Vasco, tem as grandes ausências confirmadas. O Thiago Neves no Flamengo e o Felipe no Vasco. Pra vocês, qual vai fazer mais falta? Olha, rapaz, eu acho que os dois, né? Os dois fazem muita falta. Porque os dois, assim, dividem a responsabilidade da criação em ambos os lados, né? E porque o Flamengo tem o R10 e o Vasco tem o Juninho, né? Então os dois dividem a responsabilidade da criação nos dois times, né? E o Thiago Neves é mais carregador de bola do que o Felipe, né? Que é mais prendedor, né? E então os dois vão fazer muita falta mesmo. Flávio de Sá. Olha, claro que o Luxemburgo dificilmente vai pensar isso, né? Vai pensar uma loucura que eu vou falar aqui, uma coisa ousada. Como o Botinelli não mostrou ser esse cara que pode jogar no mesmo nível de Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho. Jael e David no ataque? Não, poderia. Acho que não. Eu acho que a minha ousadia seria maior. No lugar de Thiago Neves, Adrian. Seria olha, não sei. Ou recuar o Negueba, mas eu não sei se o Negueba é essa posição de ofício do Negueba. Exatamente. O Negueba não é atacante. O Negueba está atacante pelo um congestionamento de meio campos do Flamengo. E por causa do Luxemburgo. Isso. O Negueba seria interessante. O Adrian seria uma seria. O Adrian é muito extremo. novo. Não, o Adrian é extremo. Ou o jogador se consagra e se torna o novo Zico, ou pode ser queimado, queima a carreira dele, e acaba emprestado para algum time pequeno e ele não merece. Pelo futebol dele, não merece isso não. Isso, que o time do Vasco não vai esperar. Não vai esperar um jogador assim, não vai estar esperando. O Ricardo Gomes não vai contar com isso. Então é uma arma que o Flamengo. Mas é um problema, tempo, né? Eu acho que ele já pode ficar um banco para ele, um banco de reservas. Não, um banquinho seria bom, né? E no caso do Felipe, você acha que vai fazer mais falta o Felipe? Tem o Juninho Pernambucano e tem o Diego Souza. Tem que ver como é que vai estar o dia do Diego Souza. Vai estar um dia motivacional. É porque ele é de lua, né? Pode. Sim. Ou um dia apagado, né? Vamos torcer aí para que esteja um dia motivacional, que ele consiga fazer um grande jogo, uma partida de igual para igual com o Flamengo, né? A casa cheia, né? Os ingressos já estão
vendidos. Já estão ingressos, já estão vendidos, muito vendidos pro lado do Flamengo. Acho que, se eu não me engano, não tem mais. O lado do Vasco ainda tem. Vai esgotar, com certeza. Já tem alguns. Agora, falando em off com o Fernando Diniz, ele falou que o Diego Souza não se omitiu. Vocês acham que ele tá realmente mostrando que ele tá com vontade de jogar? Com vontade de jogar ele tá. O problema é que ele realmente não tá conseguindo mostrar todo o potencial que a gente sabe que ele tem. E arriscar o Bernardo de titular? Esse é o problema. Esse é o problema. O Bernardo, digamos assim, é o Botinelli do Vasco, né? Não, eu sou mais o Bernardo. O Bernardo já tem mais. O Botinelli não mostrou identidade ainda de pegar e falar, deixa comigo. O Bernardo já. Mas o Bernardo ainda oscila muito. Mas o Bernardo tem esse sentido mais de ser um jogador mais decisivo. O Botinelli ainda está muito verde. O Bernardo, na minha opinião, está mais maduro que o Botinelli. Apesar de ser até mais jovem, né? Eu acho que ele é mais jovem que o Botinelli. Não pode cair um pouco o estigma que ele perdeu um pênalti na decisão contra o Flamengo? Decisão da Taça Rio? Mas a questão é não cobrar o pênalti, bota outro pra cobrar, mas... Não, a questão assim dele diante do gol, ele sentiu um pouco a pressão, aí todo mundo já... A própria torcida cair em cima dele, faz o gol agora pra você se redimir do que você pode acontecer, ajudou. A gente sabe que o Vasco e Flamengo mexe muito com a emoção e os torcedores têm memória, tem uma memória terrível para jogadores que erram contra esses respectivos clubes. Não sei se é arriscado. Mas tem que entender também que não é uma partida final, né? Apesar de ser decisiva pro primeiro turno, que ser uma coisa simbólica, não é final. Então, tirar esse estigma aí, porque o Vasco tem perdido os finais do Flamengo. Eu acho que Ricardo Gomes, falando nas 4 linhas e fora das 4 linhas, o Dinamite, isso já é uma coisa superada, né? Em relação ao Vasco. Da gestão anterior. Essa guerra, né? Essa guerra psicológica, acho que não vai acontecer. E o Vasco tem tudo aí pra conseguir vencer o Flamengo, como o Flamengo pode vencer o Vasco da Gama, né? A Patrícia Amorim falou, depois que o David perdeu aquele gol contra o Internacional, que ele vai descontar contra o Vasco. Que deveria descontar queria o desconto contra o Vasco. Com certeza ela bebeu da mesma fonte do Márcio Braga, né? O Márcio Braga fazia isso bem, né? De estimular a rivalidade contra os outros clubes e tal. Só que tem que de uma forma bem mais educada do que a do nosso querido Eurico Miranda, né? Tá certo. Agora uma coisa, vou dar um comentário aqui sem muita relevância, mas achei muito mais interessante o Gillette Mach 3 do que o desodorante Gillette, né? Ficou muito mais bonito assim, Gillette Mach 3 na camisa do Flamengo do que o desodorante. Agora, com relação aos ídolos, quais qualidades aproveitar do Ronaldinho Gaúcho no Flamengo para essa partida contra o Vasco? São tantas que é meio difícil saber quais, né? Eu acho que a inteligência, talvez, a experiência e o fato dele bater faltas muito bem, né? Porque o time do Vasco não é de muito cometer faltas, mas ele às vezes comete faltas ali na entrada da grande área, né? Então o Ronaldinho tem uma precisão muito boa, né? Flávio. Então, é aquela coisa de fazer a diferença do algo mais que pode acontecer, de fazer algo que ninguém espera, onde não é estudado na marcação, durante o treinamento, onde você pode impressionar o adversário e pode fazer um gol de bola parada também muito importante, que ele já tá conseguindo até os escanteios, né? O gol olímpico ele tá tentando, ainda não fez, né? Aliás, ele ia fazer, mas o David cabeceou contra o Internacional, a bola parecia que iria contra o Figueirense, perdão. A bola parecia que iria entrar, mas é uma arma poderosa que o Flamengo... O Vasco também tem essa arma com o Juninho Pernambucano, até o Bernardo também que cobra muito bem faltas. Parecidas, inclusive, forma parecida, inclusive, com a do Juninho, né? Exatamente. E falando em Juninho, quais qualidades do Juninho o Vasco deve aproveitar para tentar conseguir superar o Flamengo? Os chutes de longa distância, né? Que ele bate muito bem na bola. O fato dele bater muito bem na bola, eu acho. Os passes que ele dá bons passes. E também as cobranças de falta, né? Ele faz gols sensacionais de cobrança de falta. Flávio. A tranquilidade, eu vou complementar também. O que o Fernando falou em relação a tudo isso, o Juninho tem, não vou repetir,
mas a tranquilidade de chegar num momento difícil, de repente o Flamengo faz um gol e falar com os jogadores. Não, vamos lá que a gente vai reverter a situação, não vamos nos desesperar, vamos continuar jogando, tocando em busca do gol, sem aquela questão de ficar muito afoito, como tem o Alan, como tem jogadores do Vasco que tem esse temperamento, que é o Bernardo, às vezes também tem esse ímpeto, né, esse muito agudo que às vezes pode exagerar e causar até um contra-ataque para o Flamengo. O Flamengo tem esse estilo de jogo também de matar o adversário num contra-ataque rápido, principalmente com o Negueba, né? Isso, então é algo que o Juninho pode dar um equilíbrio ali no Vasco da Gama, no meio campo, e impedir que essas jogadas aí do Flamengo, não que não aconteçam, mas que diminuam, né, a chance do gol. Agora a gente vai começar uma sessão nova do 4 Linhas para pré-clássicos. Aposta 4 Linhas. Quem vocês acham que vai ser o melhor do Flamengo na partida contra o Vasco? Começando com você, Flávio de Sá. Vamos lá. Quem vai ser o melhor no clássico contra o Vasco? O melhor do Flamengo. Isso, o melhor do Flamengo, a gente pensa sempre no ídolo, né? Claro que eu vou pensar, mas eu não vou falar em Ronaldinho Gaúcho não, e nem vou falar um jogador individual. Eu vou apostar, eu não sei se o Luxemburgo vai fazer, mas eu aposto em Alex, Silva e Gustavo, a zaga do Flamengo. Tá certo, Fernando Diniz. Olha, eu aposto no Negueba, sabe? Porque a marcação do Vasco vai estar muito concentrada no Ronaldinho Gaúcho e talvez até no David ou no Jael, sei lá, em quem jogar no ataque, né? O Negueba vai ter mais liberdade e o Negueba é perigoso. Eu vou apostar no Jael. Eu vou ser um pouquinho mais óbvio, mas eu acho que o Jael tá numa fase muito boa, tem entrado muito bem. É uma boa aposta também. Eu vou apostar que o Jael pode ser o grande nome da parte do Flamengo. E o melhor do Vasco, vou começar com o Fernando Diniz. Olha, o melhor do Vasco, nesse eu vou ser óbvio, Juninho. Flávio de Sá? Pois é, né, Juninho Pernambucano é o concurso ali em relação à capacidade de criação, a capacidade de liderança. Vou votar no Juninho Pernambucano sim. Vai ser unanimidade, assim, a gente tá esperando bastante do Juninho. Não sei se isso é demais pro Juninho ou de menos pro Vasco, que talvez esteja muito óbvio neste momento. Tá certo. Vamos agora pro recado final. Flamengo e Vasco da Gama. O recado final no ping-pong. Bom, meu recado final, Flávio, é a felicidade de termos um Flamengo e Vasco no meio de campeonato, num horário bom para torcedor que vai ao estádio. Exatamente, é ótimo isso. 4 da tarde, né? Sem dúvida. E quem não estiver no Engenhão vai poder acompanhar o jogo ao vivo pela TV aberta. Isso que me dá a maior felicidade. Finalmente a TV aberta transmitindo um grande clássico do futebol carioca. Pois é, os ingressos praticamente vendidos, né? Não teria como, não vai tirar jogador, não vai tirar torcedor do estádio, porque o Engenhão é limitado. E eu vou já pegando o meu recado final em relação a isso, um pouco nostálgico, né? Poxa, que pena que não vai ser no Maracanã, Flamengo e Vasco. Exatamente. Porque teríamos aí 90 mil pessoas, acho que poderia dar 90, 80 mil pessoas, 90, pelo menos assim, o dobro do Engenhão. Poderia dar até 120. Não, acho que não dá. No Maracanã é mais antigo ainda. Sim. Nos velhos tempos dava. Eu espero. Pela segurança não vai acontecer. Eu espero que os dois times façam um clássico à altura. Espero mesmo. E o meu destaque final vai aí para as duas torcidas que façam um espetáculo bonito, empolgante e de preferência, gente, pelo amor de Deus, sem violência. Não só no Engenhão, como nos arredores. Ou em lugares que a gente sabe que de vez em quando acontecem alguns entreveros. Exatamente. Sem violência, por favor. É verdade. Ponto final? Ponto final. Ponto final.